Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar um novo conteúdo, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Max e é claro, é sempre uma satisfação apresentar as novidades do mercado de ciclismo aqui para vocês. E hoje especificamente eu vou fazer a apresentação do novo GPS da IGP Sport, o IGP IGS 320, né? Esse caso em especial eu tenho que agradecer muito a IGP Sport China, na qual carinhosamente mandou para mim com exclusividade, em primeira mão, para apresentar para todos os brasileiros em geral. Para quem estiver interessado, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a IGP do Brasil, que em breve também eles já vão ter à disposição para atendimentos, né? E também agradecer a todos que acompanham o canal, agradecer a quem já assiste o vídeo por completo, deixa o like se gostar do conteúdo, né? Se torna membro do canal, né, que isso ajuda bastante também, né, e que também compartilhe os vídeos, né, que a ideia do canal aqui é sempre ajudar vocês. Mas sem muitas delongas, vamos falar desse GPS compacto, poderoso, funcional e com bastante recursos para quem está buscando aí um aparelho interessante para suas utilizações no dia a dia. O primeiro ponto a ser colocado no IGP 320 é o seguinte: ele é um equipamento compacto, então nós temos aqui, vou dar um foco maior agora para vocês, tá? Nós temos uma tela de 2.4 polegadas, no caso, com alto contraste, como vocês podem visualizar aí no vídeo, né? Por que isso, Max? A IGP ela fez essa tela com alto contraste para evitar o primeiro ponto de na tela ter o maior dado para o usuário poder visualizar as informações, primeiramente, e também o maior dado em relação à tela anti-embaçamento, tá? Então a tela tem um recurso para evitar de embaçar, né? Além disso, o equipamento ele tem recursos de resistência à água, então ele é um modelo com resistência IPX7, ou seja, devidamente fechado aqui atrás a porta USB padrão C, que é o cabo que vai incluso no kit, né? Devidamente, então, porta fechada, não tem problema de entrar água, você pode tomar chuva, pode andar no dia a dia. É claro que eu não vou recomendar você cair no rio, por exemplo, e achar que ele vai funcionar, porque ele não vai, né? Existem suas limitações nesses casos, né? Outro ponto interessante desse modelo é justamente a bateria. Ele tem uma autonomia, pelo que a própria IGP menciona, de até 72 horas de operação ativa. Lembrando-se, é claro, esse tempo ele pode ser variável de acordo com a sua utilização. Então, por exemplo, quanto mais recursos ativos, maior o consumo de bateria. Resultado, o tempo total pode ser menor, né? Agora, caso você não faça questão de sensores ou da navegação, esse tempo pode se chegar a esse tempo determinado pela empresa, tá? E falando nessa questão da navegação, o 320 ele utiliza o sistema GLONASS, Beidou, né, e o GPS, e também adicionalmente o recurso de AGPS, ou seja, ele utiliza a conexão do seu smartphone para poder fazer o recurso de navegação. Então, como vocês estão vendo aí na tela, o que temos aqui? O dado de GPS ativo, do sinal de captação de GPS, que por sinal achei muito rápido nos primeiros testes. Conectividade Bluetooth, isso significa que está conectado ao meu smartphone. Hora local do momento desse vídeo, temperatura ambiente e nível de bateria. Aqui embaixo temos dois dados interessantes. Esse dado que você está vendo, 67, uma curva para a esquerda, é justamente o modo de navegação ativo, que eu vou mostrar no aplicativo da IGP com o exercício ativado. Ao lado nós temos a graduação de subida, né, no caso. Velocidade corrente. Ora, esse dado de hora ele sofre personalização. Quando você conecta o sensor de cadência, de velocidade e o de coração, o cardíaco, ele apresenta aqui na tela, nesse campo aqui, tá? Então é o único campo que vai ser personalizável de forma automatizada. Este modelo não possui telas personalizadas. Ele tem 21 funções base e somente essa parte que se troca os dados, tá? Embaixo nós vamos ter a adição do tempo percorrido, distância, né? E nos botões aqui embaixo, que são dois botões práticos, o botão de ligar e desligar, iniciar atividade e trocar a função, assim como troca de tela e confirmar e troca de funções também. Então, vamos pressionar o botão da direita e vamos trocar a tela. Então, tela do meio,
que nós temos aqui? Os mesmos dados principais iniciais, só que no meio mudou para velocidade média. Aqui embaixo mantém os sensores cardíaco devidamente, tudo mais, ou o horário, como vocês estão vendo, só que aqui entra a altimetria acumulada e aqui entra a altimetria do local onde você está. Pressionando mais uma vez, você tem o dado de tempo devidamente, você tem o dado de caloria e você tem o dado de odômetro, na qual você vai poder ter o seu parâmetro de pedalada, tá? O backlight ele é automatizado, então o backlight não dá para ser desligado ou religado de forma manual neste caso. E para fazer a configuração dos sensores é algo bem simples. Você vai pressionar o botão da direita, vai mostrar os campos E1 no caso para pareamento com o telefone. Pressionou mais uma vez o pareamento do fuso horário. Esse aqui é um ponto importante, que no caso de São Paulo é menos 3 horas. Você tem sempre que se ajustar devidamente para não ter problemas. Tela 3, sensores, velocidade, cardíaco e cadência. Este modelo não suporta potenciômetro. Tela 4. Aqui eu demorei, ele volta ao menu principal, tá? Então isso é uma característica do equipamento. Tela 4, tamanho de roda. Isso aqui é em valor em milimetragem. Então você no manual anexado tem a informação do tamanho da roda que você vai utilizar. Tela 5, quilômetro ou milha. Você determina essa configuração também. Depois de finalizado, você pode pressionar a tela de direita, ele volta ao menu principal, tá? E como aqui já está tudo pronto, eu posso iniciar a atividade aqui embaixo, pressionando o botão da esquerda. Apareceu o play devidamente aqui, ele vai pausar porque nós estamos parados, mas eu vou pressionar mais uma vez para agregar mais um intervalo de tempo aqui, ao máximo mais um segundo. E no caso, como é que funciona a sincronização do dado? Você vai pressionar o botão da direita e ele vai piscar 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Pronto, atividade finalizada. Essa atividade ela já foi para o aplicativo da IGP. E como vocês viram, aqui o dado de GPS saiu. Por quê? Porque eu já acabei o exercício, né? Então ela sai dessa atividade. E falando no aplicativo da IGP, que é um ponto também interessante, vocês agora vão ver como é que funciona a operação do aplicativo também adequadamente. Então, na tela aqui em questão, vou mostrar agora aqui, espero que esteja bem visível para vocês esses dados. Então nós temos o aparelho devidamente conectado, as atividades apresentadas e os exercícios aqui embaixo, tá? É claro que no aparelho conectado, o que nós temos? Nós podemos personalizar o seu nome, podemos fazer algumas configurações adicionais aqui. Lembrando, cada modelo IGP tem configuração diferente no aplicativo, e isso é algo normal, tá? Então o que nós temos aqui? Configuração de gestão de dados. As atividades estarão aqui, o histórico que você tiver, tá? Configuração de sincronização. O upload automático, exclusão automática. O upload automático basicamente é o envio para o Strava de forma automática. Exclusão automática é quando você tem a atividade pronta, né? Ela já foi enviada para o Strava, então ela vai apagar no aparelho. O aparelho tem a capacidade de gravar até 400 horas de atividade, tá? Mas não é informado a memória interna, quanto de capacidade interna ele tem de gravação nesse caso. Aqui embaixo nós temos a notificação inteligente. Max, qual é a função que o IGP 320 suporta? Ele suporta a comunicação de chamadas telefônicas. Então você pode receber uma chamada de ligação convencional no meio da trilha, alguém te ligando, e você vai verificar, vai ver na tela o display do telefone ativado com o número apresentando na tela. Navegação em linha. É aqui que entra o ponto de navegação, tá? Então, com o GPS devidamente pronto aqui do lado, vocês devem estar vendo, o que vai acontecer aqui? Vou deixar mais ajustado, mais visível aqui de novo para vocês. Então aqui, ó, o aparelho está pronto, certo? Eu vou colocar esse meu teste 2 aqui em atividade, tá? Ainda aqui não está ativo. Então aqui o exercício do ponto A ao ponto B, como vocês estão vendo, e eu vou colocar no campo questão aqui embaixo, que está no português de Portugal, tá? Então vamos tocar aqui em questão, olha lá, já apareceu, tá vendo, o campo no aparelho do GPS, tá? Então esse é o conceito da navegação. Terminou a navegação, ele vai finalizar ali aquele dado, tá?
E aqui você consegue criar as rotas. Não é possível, no caso do 320, fazer a exportação de arquivos, por exemplo, do TrainPix ou do Strava, para fazer essa navegação, tá? Você precisa criar essa rota aqui. Além disso, também nós temos o rastreamento em tempo real. É como se fosse o live tracking do Strava, só que nesse caso é pela própria IGP. Então você vai iniciar a trilha ao vivo e você vai compartilhar esses dados. Você vai poder compartilhar aqui, ó, no seu WhatsApp, no seu Facebook, aonde você quiser. E aí você vai poder fazer essa transmissão com as suas pessoas que você queira compartilhar. Aqui no caso os sensores, você vai adicionar, os sensores vão apresentar aqui, no caso, né, que você vai fazer pelo aparelho, a configuração. Detecção de firmware é basicamente a atualização do modelo da IGP. Então aqui um ponto importante a ser falado, que é o seguinte: toda e qualquer atualização deve ser feita com a bateria de no mínimo 50% carregada, para evitar problemas de tela, ou brick, né, que a gente fala, que é quando você dá problemas no programa do aparelho. Então mantenha a bateria no mínimo carregada e faça o mesmo procedimento para a sincronização dos dados, para evitar perda dos dados, para evitar problemas na sincronização, essas coisas, tá? Outro ponto importante: configurações pessoais. Aqui no caso seria configuração de frequência cardíaca, o seu perfil, né? Você vai configurar o seu perfil devidamente, tá? Então você vai ajustar aqui no caso. Outro dado importante também, no caso, a unidade métrica imperial ou customizada, né? E a configuração do computador. Aqui no caso as configurações pausa automática, né? No caso aqui no caso está em Portugal. Então no caso fechar seria não dispensar o funcionamento. Quando parar, ou no caso comece a gravar automaticamente. Quando o passeio começa, a desligar automaticamente, hibernação automática, retomar a página inicial automaticamente, registros inteligentes, tom-chave. O tom-chave é o tom dele, tá? Configuração de função-chave. Aqui no caso, eu acredito que seja alguma coisa correlacionada ao equipamento. Então, no caso, a pausa automática, né? Outros recursos adicionais, aqui no caso, contagem automática de anel. Isso é contagem automática de volta. Tá? Você habilita se você quer ou não. E aqui você, no caso, o lembrete de aviso, a hora, a distância, batimento, ciclismo. E o tom aqui, né? O tom, que é no caso é o tom sonoro, fechado, público, ou abra ou iniciar somente quando pedalar. Isso é uma configuração que você faz devidamente. Outro ponto importante, que é relacionado ao Strava devidamente, às vezes pode acontecer de dar atrasos nos envios para o servidor. Tá? Então fala, poxa Max, não encarregou por quê? É delay, né? Um delay no caso, um atraso de resposta entre o aplicativo e o aparelho, tá? O que pode fazer para solucionar nesse caso é fechar o aplicativo, abrir de novo, tá? E ele volta, ele vai faz a sincronização, aparece no histórico do Strava lá e aparece aqui a sua notificação devidamente aqui na tela, tá? Então, e para concluir, o que vai no aparelho devidamente, nós temos aqui o seguinte: nós temos, além da caixa, o manual de instruções, que é bem fácil de entender, apesar de estar em inglês, né? Além do equipamento, é claro, né, propriamente, o suporte de montagem de mesa, o cabo USB-C, né, no caso, que vai de fábrica, e as borrachas de instalação. O suporte de avançado de guidão você pode usar opcionalmente, se você quiser comprar, você pode comprar e usar sem nenhum problema. Dúvidas, maiores informações ou feedbacks, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter, é claro, a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.